Engana-se quem pensa ser melhor que o outro. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora e também criadora do Ministério Online Vem e Vamos, e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. É bem provável que você notou que esse vídeo está um pouco diferente, talvez em qualidade também, mas eu estou de férias e eu tinha gravado um vídeo lá em Valência, agora eu estou no Brasil e já estava preparado sobre o nosso estudo, sobre os julgamentos que faz parte do Sermão do Monte, e esse vídeo foi perdido, não salvou, uma série de problemas, então eu tô regravando ele. Mas como eu tô sem meus equipamentos, pode ser que ele esteja um pouco diferente, mas eu peço que você releve e foque aqui no conteúdo comigo, que é muito importante, muito precioso e também muito atual. As palavras de Jesus sobre julgamento certamente serão um confronto para nós hoje e também elas devem ser observadas com muita atenção, porque infelizmente hoje em dia existem muitas interpretações erradas sobre o que Jesus falou nesse capítulo 7, logo no início, sobre os julgamentos. Então, vamos para o nosso estudo. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que nesse momento algo novo começa a acontecer dentro do Sermão do Monte. No capítulo 7 do Sermão do Monte, Jesus agora deixa de falar tantas instruções e passa a dizer e ensinar os seus discípulos como eles devem e podem viver e aplicar aquilo que Jesus já falou. Nesse momento, então, Jesus passa a destacar os obstáculos mais comuns, os problemas, as dificuldades que aqueles que querem seguir e obedecer às suas palavras ditas até aqui vão enfrentar. Entre eles, o julgamento. E como eu já falei, esse versículo sobre julgamento, muitas vezes ele é excluído desse contexto e ele é usado de maneira errada. Muitas pessoas, e provavelmente talvez até você, já falou não julgueis, fazendo referência a esse versículo para alguém quando essa pessoa apontava que algo estava errado. Mas essa não é a intenção de Jesus nesse momento, essa não é a interpretação correta. Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos de maneira alguma, em hipótese alguma, apontar o erro do outro. Ou dizer que o outro está fazendo algo errado, que algo não está bem, que alguém é um falso profeta, que alguém falou alguma heresia. Jesus não está dizendo que nós não podemos fazer isso. Infelizmente, muitas pessoas pegam esse versículo nas redes sociais, isso acontece muito. Quando alguém aponta algo de errado, as pessoas dizem, não julgueis. Como se esse versículo estivesse falando que o cristão jamais pode fazer juízo sobre a atitude do outro. E se a gente simplesmente andar alguns versículos, e foi para o versículo 6 que a gente também vai ver hoje, a gente já vê Jesus dizendo, não dê pérolas aos porcos. Mas como nós identificamos quem seriam esses porcos, quem age de maneira errada na vida, se nós não fizermos um julgamento da ação do outro? Então fica claro que esse não julgueis, ele não diz respeito a nós não fazermos uma avaliação da ação do outro. Então não confunda essa palavra com não avaliar o outro. Isso é muito problemático, porque muitos líderes e muitas pessoas se escondem através dessa má interpretação. E muitos cristãos também se calam diante de atitudes erradas, pensando que se eles apontarem a falha, eles vão estar julgando, mas não é essa a intenção do versículo. Porque se nós não julgarmos o que o outro está fazendo, a gente vai tratar pessoas que estão fazendo coisas más da mesma maneira que nós tratamos pessoas que estão fazendo coisas boas. Nós vamos aplaudir tanto o mal como o bem, nós não vamos estar andando em justiça. Então esse julgamento que faz um juízo de valor, que observa, acho que isso não está bem, acho que isso não é correto, não é o julgamento que o texto proíbe, não é o julgamento que Jesus está proibindo aqui. Então, não falar algo ou simplesmente lavar as mãos quando um cristão fala uma heresia ou quando um irmão comete algum pecado, isso não está bem. Isso é se omitir, isso é se calar, e não é isso que Jesus espera que nós façamos, tanto que nós somos chamados a nos admoestarmos uns aos outros nas nossas comunidades de fé. Mas como nós admoestamos o irmão se antes nós não observamos, percebemos e julgamos que ele está fazendo algo errado? É impossível. Então, mais uma vez, outro ponto que deixa claro que não é esse tipo de julgamento que Jesus está falando, mas qual julgamento, então, Jesus menciona aqui? O julgamento que Jesus está falando aqui é, em primeiro lugar, o julgamento hipócrita. O julgamento que é feito para olhar o pecado no outro, olhar a falha no outro, olhar a debilidade do outro e ignora as suas próprias debilidades, ignora as suas próprias falhas. E é muito comum, isso acontece hoje em dia e sempre aconteceu ao longo da história, pessoas que têm uma vida de extrema depravação, muitas vezes oculta, mas elas vivem julgando o outro e apontando o erro do outro.
Porque é muito mais fácil quando nós não estamos vivendo corretamente, quando nós não estamos fazendo a nossa parte perante o Senhor, nós desviarmos o assunto, nós apontarmos o erro do outro, ao invés de olhar para a nossa própria vida, identificar os nossos pecados, identificar as nossas falhas e tratar delas. E então muitas pessoas, inclusive muitos ouvintes de Jesus naquele tempo e muitas pessoas hoje, viviam procurando o cisco do outro e apontando o cisco, algo pequeno, algo minúsculo, de errado na vida do outro, enquanto elas carregavam uma trave, algo grandioso na sua própria vida. E é engraçado pensar que essa ilustração usa o olho, porque com uma trave no olho nós não enxergamos. E essa pessoa que ela não enxerga porque ela tem uma trave no olho, ela continua mesmo assim apontando o cisco da outra e julgando. Por quê? Porque é mais fácil apontar o erro do outro do que olhar para si mesmo e corrigir a sua própria vida. Então o que Jesus está nos dizendo aqui é: não julgue desse lugar de hipocrisia. Não observe o outro querendo desviar-se dos seus próprios pecados e problemas. Não observe o que o outro faz de pequeno e ignore o que você faz de grande contra mim. Jesus está nos chamando a não sermos pessoas hipócritas, a não sermos pessoas que falam algo do outro, que condenam o outro, mas que ignoram o que está de errado na própria vida. Porque, em primeiro lugar, nós devemos sondar o nosso próprio coração, a nossa própria vida e as nossas próprias ações. Isso não significa que nós não podemos e não devemos, porque nós devemos fazer distinção do que é bem e do que é mal, do que alguém está correto ou não correto. Isso nós devemos fazer, mas nós não devemos fazer isso em troca de observar a nossa própria vida. Em primeiro lugar, nós observamos a nós mesmos, nós corrigimos o que está errado na nossa própria vida. E aí sim, nós vamos ter ainda mais discernimento e capacidade de distinguir se a pessoa está agindo de maneira correta ou não. Porque enquanto nós mantemos uma trave no nosso olho, é impossível que nós façamos um julgamento em amor, porque o nosso julgamento vai ser semelhante ao do fariseu, para diminuir o outro e nos enaltecer. Este é o julgamento que Jesus condena aqui, um julgamento baseado em hipocrisia. Jesus não está em nenhum momento aqui dizendo que se algum cristão falou uma heresia, você deve se calar. Não. Jesus deixa claro que nós devemos ir contra os falsos profetas e delatar o que eles estão fazendo de errado, para que mais pessoas não sejam enganadas. Deus nos chama de admoestação, então o que Jesus não está dizendo para que a gente lave nossas mãos, feche nossos olhos, como muitas vezes, principalmente na internet, eu vejo muito isso acontecer, as pessoas dizem: não julga, mas não julga o quê? Não julga com base no quê? Ou não julgue como? Porque esse versículo não nos fala para não olhar, observar e ver quando algo não está bem. Que fique muito claro que quando alguém faz algo de errado, esse errado deve ser tratado como errado. Quando alguém faz algo de certo, isso deve ser tratado como certo. Porque se nós fechamos os nossos olhos, quando alguém faz algo de errado, nós não conseguimos viver em justiça, então nós iríamos contra um outro princípio de Deus. E outra parte desse texto é o versículo 6, que é um versículo de dificílima interpretação, que não existe um consenso em qual perícope ele se encaixa, se ele faz parte desse texto sobre o julgamento ao próximo ou sobre a oração. Nós não temos como saber ao certo, mas nós vamos falar rapidamente sobre ele hoje. E diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Existem alguns pontos que nós precisamos saber e reconhecer, e que são unanimidade, que é incontestável, que não existe espaço para outras interpretações, que são: cães e porcos são animais impuros. Naquele contexto, cães e porcos eram animais cerimonialmente impuros, animais desprezados, animais vistos como não bons. E o outro fato é que cães e porcos facilmente confundiriam as pérolas com ervilhas. Eles comeriam ou não comeriam, se revoltariam e se voltariam contra quem entregou pérolas e não ervilhas, porque eles queriam comer ervilhas. Se nós pensarmos, porcos e cachorros não têm utilidade as pérolas para eles não têm essa capacidade de apreciar elas. Então, de fato, para eles, o que eles necessitavam seria ervilhas. Eles não recebendo isso, se enfureceriam. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Mas como isso se coloca na prática, existem diversas interpretações. Uma delas, a que eu considero a mais plausível, é que quando nós damos pérolas a porcos ou cães, eles se enfurecem contra nós. Quando nós falamos palavras, mesmo que com boas intenções, mesmo que palavras boas, contra cães ou porcos, essas palavras não vão ser vistas como algo proveitoso.
e eles se enfurecerão contra nós. Quando nós admoestamos pessoas tolas, elas se voltam contra nós, elas não olham para a admoestação feita em amor como uma oportunidade de começar algo novo e viver algo novo. Elas desperdiçam essa oportunidade, por mais que ela se pareça com uma pérola, e vivem a vida delas e se enfurecem contra aqueles que admoestou. Então, essa é uma das interpretações que nós podemos fazer desse versículo. Existem outras, diversas outras. Se você tem interesse, você pode pesquisar, e eu aconselho que você até faça isso, mas a interpretação que eu faço é que nós devemos ter sabedoria na exortação, que nós devemos ter um julgamento onde nós distinguimos a hora de falar, com quem falar, como falar, mas para isso é necessário que a gente avalie a situação. Mas então, já nos encaminhando para o fim, eu quero te convidar a deixar seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E também não esquece de comentar 4 coisas, faz elas, você me ajuda a continuar aqui produzindo vídeo para a internet. Mas recapitulando o que a gente viu até aqui, qual julgamento nós não devemos fazer e o que esse texto não está acusando como pecado? Em primeiro lugar, esse texto não está dizendo que é pecado que a gente veja que algo não está bem e que a gente trate que isso não está bem como não estando bem. Um exemplo claro, se você vê alguém amaldiçoando o nome de Deus como uma cristã, você vai julgar essa pessoa. Você vai olhar para a atitude dela e dizer, isso não está bem. Por mais que você não fale para ela, no seu íntimo, você vai saber que essa atitude não está bem, que essa atitude é errada. Isso já é um julgamento. Mas não significa que esse julgamento está sendo condenado, ele não está. Porque nós temos que tratar o mal como mal e o bem como bem, a verdade como verdade, a mentira como a mentira. Mas fazendo isso de um lugar de amor e não prepotência. Então nós julgamos em amor. Um amor que busca a verdade, um amor que busca a sabedoria, um amor que busca o bem dos demais, mas não em um lugar de vaidade. Ou para mascarar as nossas próprias debilidades, ou para mascarar as nossas próprias dificuldades. Nós tiramos a trave do nosso olho, nós em primeiro lugar tratamos da nossa vida, nós moldamos a nossa vida à palavra de Deus, e aí sim nós também podemos olhar para o outro e ver se a atitude dele é coerente com a palavra de Deus ou não. Mas uma pessoa que não tem uma vida na palavra, certamente ela também não tem nem padrões para julgar a atitude do outro, porque ela vai estar julgando a ação do outro com base nela mesmo. Nós não temos capacidade alguma de dizer se o outro está certo ou errado, se não for a Bíblia. É a Bíblia que nos diz quem está certo e quem está errado, o que é verdade e o que é mentira. Então a gente tem que conhecer a Bíblia para que a gente possa, de fato, fazer julgamentos em amor, em verdade e em justiça. Mas não como um tolo, que carrega uma trave no seu olho, mas passa a vida falando do cisco do outro. E não como um fariseu altivo em meio à sinagoga, que se acha melhor que os demais. Mas um lugar de humildade, reconhecendo a graça de Deus na nossa vida, que se não fosse a graça nós nada seremos. E um lugar de busca por primeiro lugar vencer o pecado que está na nossa vida. Então se você já se sentiu errada por em algum momento alguém falar uma heresia e você julgar isso como uma heresia, você não está errada. Você está fazendo uma análise, você está identificando o que é verdadeiro e o que é falso. Agora, se você na sua igreja olha constantemente para o pecado dos outros, mas ignora os seus, aí você está errado. Aí você está julgando como a palavra condena, você está julgando num lugar altivo, você está julgando para ocultar o seu pecado. Então é importante que a gente compreenda o real significado desse versículo, para que a gente não viva tratando coisas más como boas, não viva ignorando o pecado, não feche os nossos olhos e lave nossas mãos, mas também que a gente consiga sondar o nosso coração, avaliar a nossa vida e tirar a nossa trave e ter uma vida vivida à luz da palavra de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que ele consiga te trazer clareza sobre qual é o julgamento que Deus condena e qual não é. Espero que se você está em pecado, esse vídeo seja um incentivo a você se arrepender aos pés de Jesus e tirar a trave do seu olho. Mas que esse vídeo também seja um incentivo se você passa por essa vida de maneira isenta, ignorando os erros dos outros, achando que isso é julgamento, para que você não viva se isentando. Que você tenha a convicção que você sim deve fazer uma análise do que é bom e do que é mal e que isso não é pecado. Desde que você faça isso em amor, com as motivações corretas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te abençoado. A gente se encontra no próximo vídeo.